Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Célia. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui junto com vocês, nesse estudo de mais esse livro da obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Ainda não chegamos, né, no objetivo da história, do relato de André Luiz. Porque André Luiz, né, Célia, ele sai nessa equipe formada pelo instrutor Jerônimo, o padre Hipólito, Luciana e o próprio André Luiz. Eles vão vir à crosta terrestre socorrer, auxiliar no desencarne de 5 pessoas. Pois é. E ainda não chegamos, vamos já no próximo capítulo, já estamos 11. No final do capítulo 10, que é o fogo purificador, e ao final desse capítulo, aí sim vamos começar o relato, conhecer o relato de André Luiz. Né, Célia, que esse início que André Luiz traz para nós é de uma riqueza imensa. Porque ele vai relatando exatamente essa contraparte espiritual, a casa transitória, a necessidade Porque, por exemplo, a casa das bênçãos. A casa transitória, quantos de nós sabíamos que a casa transitória Fabiano de Cristo, ela se deslocava periodicamente para o fogo purificador? É a primeira vez que nós estamos tendo contato com isso. A gente vai ver a utilização dela. O André Luiz traz para nós, nos desdobramentos, nós somos levados para a casa transitória para encontrarmos com os nossos entes queridos, ou para sermos preparados para o desencarne. Então, desde o início, desde o programa 1 até esse ponto em que nós estamos, no programa 30, foi balela? Não foi. Quantos ensinamentos nós tivemos oportunidade de travar conhecimento, de trazer para nós? Tivemos a lição do Gotuso, tivemos a lição de tantos espíritos que André Luiz trouxe para nós, a experiência deles. E agora o fogo purificador, esses irmãos que estão lá em sofrimento, mas rebeldes ainda, e apavorados porque o fogo purificador vai passar e eles querem socorro, eles querem ser acolhidos, mas não adianta só querer, tem que fazer por merecer. E muitos ainda não têm esse arrependimento. Exatamente, Célia. Esse merecimento é esse arrependimento, mas um arrependimento verdadeiro. Sincero. E para isso a equipe de Zenóbia, que comanda a casa transitória, já está avisado. Todos aqueles que vão pedir socorro, eles precisam demonstrar ter E no programa passado, Nivaldo, eles têm a senha luminosa. Sim, exatamente. Eles precisam ter essa característica, né, que demonstra que houve uma transformação, que é a senha luminosa. Eles precisam ter uma áurea com alguma luminosidade. Evidentemente que não vai ter, né, Célia? É uma luminosidade imensa, mas é preciso que eles já apresentem essa transformação através da senha luminosa. E só quem vai apresentar essa senha luminosa são esses arrependidos sinceramente. São esses que se propõem a mudar a sua trajetória de escolha, de modo de proceder, de sentimentos, de pensamentos. Essa é a senha luminosa. São esses que vão ser socorridos. E até agora, nós tomamos conhecimento de tudo isso
E André Luiz, mais uma vez, ele vem nos mostrar que nós somos os construtores da nossa felicidade e da nossa infelicidade. É assim que funciona. E a gente, né, Célia, vai percebendo que ao desencarnarmos, não vamos atingir nenhum ponto de sucesso, de felicidade, não. Nós vamos ter que continuar essa nossa trajetória de buscar a perfeição, de buscar o nosso melhoramento interno, íntimo. Porque nos estudos, isso que você está falando, nos nossos estudos, isso é dito constantemente. Incessantemente. Porque quando nós partirmos para o mundo espiritual, e todos nós vamos partir, vamos chegar lá exatamente como somos aqui. Ninguém vai se tornar santo, ninguém vai se tornar gênio, porque chegou ao mundo espiritual. Todas as nossas deficiências, todas as nossas virtudes serão preservadas. Então, Célia, André Luiz termina dizendo assim: na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. O que trazia para ele essa angústia? De ver aqueles espíritos pedindo ajuda, pedindo socorro, mas eles barravam, porque eles não tinham a senha luminosa. Aqui, Nivaldo, eles começam a receber aqueles irmãos que merecem, sim, que podem ser acolhidos na casa transitória. Então, se nós formos lembrar no estudo anterior, vem narrando isso, que eles vinham, André Luiz nos narra, eles vinham de mãos entrelaçadas como a permutar energias. E um pouquinho mais próximo ao que Nivaldo leu, eles chegam esgotados. E André Luiz fica angustiado. Aqueles espíritos pedindo auxílio, pedindo ajuda, e ele não poder ajudá-los, porque eles não apresentavam a verdadeira transformação, Célia. Então, enfermeiros e macas em grande número estacionavam longe de nós. Não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Então, muitos foram socorridos, mas muitos também não puderam ser acolhidos, né? Então nós paramos aí. Pequenos e admiráveis cordões de entidades transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador chegavam agora de todos os lados. E as hortas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam-se também, em turbas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Então chegavam aqueles que já apresentavam uma transformação, eles apresentavam a senha luminosa e eram admitidos na casa transitória. Mas aqueles outros que não apresentavam ainda, esses eram barrados e eles gritavam injúrias e blasfêmias, né? Entre os ingratos e rebeldes e rebelados, havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas. Tocava-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunha sofrimento reparadores. Ela até demonstrava uma transformação, mas internamente o seu pensamento não tinha ainda sofrido. Aqui na Terra, né, Célia, nós nos enganamos com as pessoas que convivem conosco. Eles podem
se demonstrar, né, como pessoas bondosas, mas no seu íntimo eles estarem com pensamentos maléficos. Mas aqui não. Aqui no mundo espiritual não. A gente não consegue esconder. Muito claro. Tudo é muito claro. Quase 4 horas difíceis se escoaram. Porque André Luiz tinha dito que a casa transitória ia lançar voo, né, em 4 horas, exigindo-nos delicada atenção na tarefa. E agora? A paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desvelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sobre os nossos pés. O calor asfixiava, sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam. Recordei velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor, diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porquanto, em torno à terra, o amor, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza, de minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior, tal a impressão desagradável de que me sentia possuído. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre, em meio de formidáveis explosões oriundas da desintegração de princípios etéricos. Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Então, quando todos já haviam sido recolhidos, todos aqueles que mereciam, que podiam ser recolhidos, soou então a clarinata avisando que os portões seriam fechados. Enfim, suspirei aliviado. Então, André Luiz estava louco para encerrar aquela etapa e entrar para dentro da casa transitória. Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamo-nos apressadamente. Sorvedouros de chamas surgiram próximos e tamanha gritaria se verificava. Em derredor, que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. E vamos lembrar, Nivaldo, que esse fogo, o nome purificador, é fogo purificador. Não é destruidor. Não é destruidor, é purificador. Porque as energias pesadas de todo aquele ambiente, elas precisavam serem purificadas. Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído de leves motores lá fora, os motores que iam fazer o deslocamento da casa transitória. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. Aflitiva inquietude empolgava-me. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda continuava de faíscas chamejantes. A meu ver, punha em perigo a organização, porque não desferia voo imediatamente. Quer dizer, André Luiz... Ainda, né, com a sua inexperiência, né? E ele
ele nos diz aqui, ele fala do sentimento dele, que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto. É claro que isso não ia acontecer nunca. As defesas, o preparo de proteção são extremamente eficientes para que não de uma casa transitória no plano espiritual que tem sobre regente os espíritos evoluídos, né, Célia? Então, aí ele ainda diz assim, a queda contínua de faíscas chamejantes, a meu ver, ao ver de André Luiz, põe em perigo a organização. Olha a inexperiência dele. Era forçoso considerar que dentro do asilo reinava absoluta ordem. Então, embora André Luiz observasse essa desorganização externa, na parte interna da casa transitória, estava tudo em ordem. Não obstante, o ritmo apressado do trabalho, evidente. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores extenuados. E Serena, como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências. Então a irmã Zenóbia não era a primeira vez que ela participava de um deslocamento da casa transitória. Então ela estava serena. André Luiz narra para nós, né, que os sofredores que foram recolhidos estavam sendo levados para locais em que eles pudessem repousar. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas, baseada em simples fenômeno da matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnético-mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. Então era necessário não só os motores, mas uma vibração da equipe para que esse deslocamento realmente tivesse êxito. E aí, Célia, a gente lembra que André Luiz trouxe para nós aqui, nesse livro, capítulos anteriores, a visita daquele Asclépios, em que eles tiveram que plasmar, né? Plasmar o local em que o Asclépio ia ser recebido. O André Luiz ficou encarregado de plasmar as plantas, né? Outros rios. E é exatamente isso. Então é necessário essa força mental que a Zenóbia está pedindo agora, é exatamente essa concentração mental para que esse deslocamento tivesse êxito. É a força do nosso pensamento. E aqui nessa narrativa de André, vamos lembrar de outras falas da doutrina. A nossa parte, ela sempre vai precisar ser feita, porque aqui André nos narra que essas forças elétricas vão deslocar. O trabalho mais pesado são essas forças elétricas que vão executar. Mas essas emissões magnéticos mentais somos nós, são eles que vão ter que mentalmente ceder. E quantas vezes nós temos que fazer a nossa parte aqui, né, Célia? Então, em tudo. Em tudo nós temos que fazer a nossa parte. Até no mundo espiritual. É preciso, cada um de nós tem a sua parte a fazer. Zenóbia fora breve, dadas as circunstâncias do momento. Mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara de prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviço, de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas e de quantos se conservavam em sentinela junto a máquinas em funcionamento. Evidentemente, cada um no seu
no seu posto de trabalho. Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora, rugiam elementos em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais, num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume, reconheci-o imediatamente. Era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a, atenciosa, a orientadora começou a ler o Salmo 104, em voz alta, pausada e solene. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Senhor, Deus meu, agradecido de majestade e de esplendor, revestido de luz como do manto. Desdobraste o céu como sagrada cortina da vida. Construíste as sublimes câmaras da água, fazes das nuvens o seu carro, e derramas teu hálito criador nas asas do vento. Enches o universo de mensageiros e, por vezes, tomas por teu ministro o fogo devorador. Fundaste-nos a casa terrestre em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos e séculos. Deste-lhes abismos e píncaros por vestidura. Santificaste as águas para que se elevasse sobre os montes. Mas a tua voz de comando, todos os elementos se transformam. Porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Elevam-se montanhas, descem vales, ao lugar que lhes marcaste, sem que ultrapassem seus limites. Fazes sair, Senhor, as fontes dos vales, fertilizando os montes. Dás de beber aos animais do campo e sacias a sede as plantações silvestres, onde as aves do céu aguardam seu ninho, louvando-te dia e noite. Irrigas o topo das montanhas, jorrando águas do céu, para que a terra seja farta de frutos. A leitura do Salmo ia em meio, André Luiz continua, a leitura do Salmo ia em meio quando o instituto qual vigorava embarcações aéreas principiou a elevar-se. Então, a irmã Zenóbia recitando o Salmo, André Luiz percebe que a casa transitória inicia o seu deslocamento. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor compilados há tantos séculos, sentindo-os incessantemente. Oh, maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia humilde e reverente ao Senhor no universo que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Então ela recitava isso com tanta devoção que o tórax de Zenóbia emitia uma luz, emitia essa claridade que o André Luiz descreve para nós aqui, né, Célia? Célia vai continuar a nossa leitura. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamos-nos na mesma vibração. O oratório encheu-se de profusa claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora, no campo de sombras espessas. Eminentemente comovido, observei que a casa transitória, deslocada
deslocada vagarosamente de início, punha-se agora em movimentos rápidos. Não pude examinar particularidades do fenômeno. A atitude recolhida de Zenóbia em oração vigilante compelia-nos a sustentar o mesmo tono vibratório ambiencial. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Zenóbia pediu, era necessário que essas emissões magnéticos mentais dos ocupantes da casa transitória ajudassem nesse deslocamento. Decorrida quase 1 hora de voo vertical, alcançamos uma região clara e brilhante. O sorriso do sol trouxe-nos alívio. O sorriso do sol. Poético, né? Levantou-se a diretora e, seguindo-a, erguemo-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa passara. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas, contemplamos as coloridas auréolas do fogo devorador. Então, a casa transitória, Célia, ela sobe verticalmente, depois ela faz um deslocamento horizontal. Né? Para a gente entender. Grupos diversos puseram-se em palestra e observação. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes aos serviços de readaptação. Aproximando-me do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que trocavam ideias entre si, passamos a analisar a grandeza do trabalho sob nossos olhos. Ó, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. O tempo, a existência e o aprendizado. E a gente vai colocar, traduzir esse aprendizado em estudo. Jerônimo sorriu e ponderou. Sim, André. Todavia, importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanecem também repleto de mistérios e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde o estudo do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. Então, Jerônimo está dizendo a André que aqui na crosta planetária, aqui no nosso encarnado, no nosso orbe,
né? Tem essas belezas infinitas da criação de Deus. É uma questão de enxergarmos, né? mudança de olhar. De olhar. E ele, o Jerônimo, ele diz para André: para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações. Aqui tem. E meditando sobre as horas inovidáveis que passamos desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, como seja o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos de orbes e seres, o governo místico da Terra, com suas diferentes esferas de atividades e evolução, os vários tipos de criaturas na humanidade, as leis de progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. Escutava-os entre o silêncio e a humildade, como aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. André Luiz, ele se coloca aqui como aprendiz extasiado, aprendiz assim, completamente, como é que eu vou falar? Maravilhado com toda essa descoberta que ele está fazendo nessa vida espiritual, né? Porque ele no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, né, ele narra exatamente o seu desencarne e aonde ele vai para o umbral, né, Célia? E depois de ele ser recolhido pelos espíritos lá, o Nosso Lar, ele começa a perceber e ressignificar toda esse entendimento que ele havia. E ele traz para nós, ele começa a escrever isso para nós, né? Repetindo... Então, a cada descoberta que ele vai fazendo, ele vai ficando mais maravilhado, né? Repetindo, escutava-os, meditando sobre as horas inovidáveis que passamos desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca, e vem todas aquelas tópicos da conversa que os companheiros tiveram. E André nos fala: escutava-os entre o silêncio e a humildade, como aprendiz, extasiado, maravilhado, completamente eufórico diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparávamos que a casa transitória descia suavemente. Então, ela na subiu, vertical... Ela foi na horizontal e agora ela vai voltar novamente, porque a casa transitória ela fica próxima à crosta terrestre, né? O fogo purificador já havia passado. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro em pouco, podemos localizar o abrigo de Fabiano,
em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardavam a nossa chegada, a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. 5 irmãos fiéis ao bem, já em véspera de libertação da carne, aguardavam-nos o auxílio da crosta terrestre, da crosta da terra, e era necessário partir. Porque essa era a missão deles, auxiliar esses 5 que estavam prestes a retornar ao mundo espiritual. É importante, né, Célia, que André Luiz sempre pontuou para nós aqui nesse capítulo o tempo. O tempo que a casa transitória ia ficar até alçar voo, 4 horas. Depois ele diz o tempo de deslocamento e agora ele mais uma vez ele fala a hora gasta. A hora gasta nessa descida. Isso é para que a gente possa entender que nada é feito como passe de mágica. Tudo no plano espiritual é executado, é feito, leva tempo, leva dias, leva horas, né? Talvez não no nosso tempo, essa uma hora que o André Luiz traz para nós, mas é para dizer exatamente isso. A gente poderia pensar que isso fosse feito assim como um passe de mágica, a casa transitória se deslocasse. Mas há um trabalho físico, há um trabalho realmente braçal até, né, de conter os espíritos, de fazer essa seleção. Trabalho do pessoal do recolhimento das macas. Há trabalho físico no plano espiritual. Então nós vamos ter que continuar trabalhando efetivamente. E aí já vem o capítulo 11, novos amigos. Amigos novos. E eu continuo lendo? Sim, pode continuar, Célia. Nós vamos ao capítulo 11 agora. Efetivamente, André Luiz vai entrar no capítulo de socorro. Porque agora, lá no final do capítulo 10, André Luiz nos diz: 5 irmãos fiéis ao bem, já em véspera de libertação da carne, já vão desencarnar, aguardavam-nos o auxílio da crosta da terra. Célia, e era necessário. Foi importante você até voltar a esse final dessa narrativa de André Luiz, porque a gente poderia pensar, e ele vai abordar esse assunto, né, se todos os desencarnes recebem esse auxílio especial, porque é um auxílio especial, está vindo o instrutor Jerônimo, está vindo a Luciana, o André Luiz, o Padre Hipólito, né? Se todos os desencarnes na crosta terrestre recebem esse auxílio. Mas o André Luiz deixa claro para nós aqui, que nos convidou a sair 5 irmãos fiéis ao bem. Fiéis ao bem. Fiéis ao bem. Então, não são todos que vão ter o privilégio de receber uma equipe diferenciada no seu desencarne. Esses, André Luiz já disse para nós que são irmãos fiéis ao bem. Ou seja, cumpriram a sua tarefa aqui na Terra. E aí nós vamos conhecer esse auxílio e o que eles fizeram para merecer esse auxílio. Porque nada é assim. Por acaso de dado. graça, né? Não. A gente tem, para tudo na nossa vida,
a gente tem que fazer por merecer. Para tudo, encarnado e desencarnado. Para tudo nós temos que fazer por merecer. Então, no capítulo 11, Amigos Novos, e André continua nos contando. Conduzindo o equipamento indispensável ao trabalho, despedimos-nos da instituição socorrista, colocando-nos a caminho da crosta. Então, eles se despediram lá da casa transitória Fabiano de Cristo e agora se colocam a caminho daqui, da crosta. Jerônimo dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria nossa atuação. Programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distrairíamos com quaisquer investigações, além da missão previamente esboçada. Socorrer os 5 irmãos que em desencarne. E manter-nos-íamos em ligação incessante com a casa transitória para maior eficiência no dever a cumprir. A casa transitória, nós vamos ver, Célia, que ela vai exercer um papel fundamental nesse trabalho, porque é lá que esses espíritos serão, principalmente, inicialmente, acolhidos ao desencarnarem. E é lá que eles também receberão as instruções, como o André Luiz vai narrar para nós. Naturalmente, explicou, Jerônimo explicando, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais do plano grosseiro. E a fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Nos instantes de sono, conduzi-lo-emos até lá, para que se habituem lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Olha o cuidado. Olha o cuidado que o mundo espiritual tem conosco quando merecemos, no momento desse desencarne, então, no Célia, momento muitas de nos vezes nós afastarmos pensamos daqui. que os desencarnes são assim, de repente, para nós até pode ser. Mas o plano espiritual tem tudo isso mapeado. A gente, como nós sempre falamos aqui, a gente já nasce com o nosso check-in, nosso bilhete de retorno, com data, hora e forma, tudo marcado. A não ser quando a gente comete uma insanidade. Sim, aí nós abreviamos a nossa estada aqui na Terra. Intrigado, ao verificar tanta cautela, perguntei: meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? A nossa... exatamente o que nós já havíamos falado. O André Luiz, evidentemente, também pergunta isso, né? Meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Porque o André Luiz, essa equipe formada pelo Jerônimo, é uma equipe especial para vir auxiliar esses 5 espíritos que vão desencarnar. Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? É a indagação de André Luiz. O amigo sorriu com indulgência na superioridade legítima dos que ensinam sabiamente e esclareceu. Absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios
biogenéticos, orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico e princípios transformadores que prescindem os fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores de manifestação. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes às necessidades. Então, fica bem esclarecido aqui, né, Célia? Todos vão ser, evidentemente, socorridos na hora do seu desencarne. Só que há trabalhadores para a generalidade. Então, a grande maioria de nós vamos ser socorridos de uma forma generalizada. Missões como essa em que o André Luiz está fazendo parte são para poucos, são para aqueles espíritos, como ele diz aqui, ele voltados fala para nós, no bem. São fiéis ao bem, voltados para o bem. Esses vão ter direito a uma assistência individualizada, especial. Aí nós vamos falar assim, então é privilégio? Não, não é privilégio, é merecimento. Merecimento. É diferente. Privilégio é uma coisa, merecimento é outra. Sentindo-me a estranheza, Jerônimo prosseguiu. Vai ainda falar um pouco mais. O André Luiz ainda não estava satisfeito com essa resposta, né? Não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensação de favor. Isso não é privilégio. Não é privilégio. Né? O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devoto espírito da ação maléfica, dos elementos destruidores, com o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude do nosso ministério, na verdade e no bem, em face do universo infinito. Então, Célia, você veja como a coisa é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Né? Porque André Luiz, a princípio, ele até imaginou que podia ser um tipo de privilégio. E aí ele continua esclarecendo que não é privilégio, é merecimento. Né? Cada um vai receber exatamente aquilo, né? Que cultivou, que plantou. Né? Vai colher o que plantou. É exatamente isso. E o cuidado com esses trabalhadores, no caso aqui do nosso livro, desses trabalhadores voltados, fiéis ao bem, ainda assim, Jerônimo nos conta, nos instantes do sono, quando esses trabalhadores, prestes ao desencarne,
no instante do sono, eles são conduzidos ao mundo espiritual para que se habituem lentamente sejam esclarecidos, com a ideia né? de afastamento definitivo. Apesar de serem trabalhadores fiéis ao bem, eles ainda precisam de todo esse cuidado, de todo esse preparo para chegar ao mundo retornar ao espiritual. mundo espiritual. E aí eles são preservados dessas ações maléficas, porque inimigo todos nós temos. É verdade. Mas Célia, dessas influências. Nosso tempo está inspirando. Está inspirando, né? já inspirou. Na verdade, já inspirou. E nós só temos a dizer para vocês que retornamos na próxima semana e vamos dar continuidade e vamos voltar um pouco, né, Célia, para falarmos um pouco mais sobre essa dúvida do André Luiz. Mas, por hora, vamos deixá-los aí terminar o almoço, né? E ficamos aqui saudosos de retornar na próxima semana para dar continuidade nesse livro. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.